Boa noite, estamos começando mais um Dentro da Área, no seu 20º ano de existência, mandando um grande abraço para o nosso Milioli Neto, né, que é a grande ausência aqui, e vamos ter hoje convidados especiais, só tem craque aqui na mesa hoje, né? Todos líderes em seus segmentos, e vamos com isso fazer um bom programa, falando muito de futebol, de futsal e de outros assuntos interessantes e, logicamente, relativos ao esporte de uma forma geral. Vigilância Radar, RF Sul, a sua concessionária Volkswagen e MAN Caminhões, Colina Volkswagen, Tintas Farben, a tecnologia das cores, Previmec, Ponto das Tintas, Fancred, IASG e Ocean Brasil. Procure os mais novos lançamentos de camisas de passeio masculino e feminino do Criciúma Esporte Clube Bermudas, na loja Tigre Maníacos. Participe pelo nosso programa, pelo nosso telefone, 3437-9767. O nosso WhatsApp é 988-23-5031 e o Face, pelo Face Dentro da Área. Faça perguntas aos nossos convidados, já serão apresentados e você concorre a esses prêmios, né, que nós temos aqui hoje, prêmios importantes, legais, né, como sempre um chaveiro e uma toalha personalizada da Colina Veículos, temos um kit frango assado, maionese, refrigerante, 2 litros lá da toca do quiosque do Tigre e também temos uma camisa da Ocean Brasil, além do livro aqui do nosso parceiro João Nassif, certo? Que está presente no programa e eu começo com ele, o saudando. Boa noite, Nassif, um abraço, obrigado por ter vindo. E obrigado pelo Faz tempo que não te vejo. Pois é, acho que nós vamos dormir aqui, né? Porque amanhã tem mais basquete aqui, né? Mas é um prazer estar de volta aqui, falar do livro, falar de futebol com pessoas ilustres, principalmente a expectativa toda que está criada pela torcida, pela comunidade, em cima da vinda do Newton Chumbinho do Drummond e agora o Lisca, que foi apresentado hoje, a expectativa de que o Criciúma possa ter a sua imagem resgatada com esses 2 profissionais de alto nível. Muito bem, indicado para disputar o título de melhor treinador do Rio Grande do Sul de futsal, acabou ficando atrás apenas de 2 craques, né? Malafaia e o outro da seleção brasileira, nosso querido amigo Juarez de Souza Júnior, o Juninho, que foi considerado o destaque representando o time. Eu não sei o nome da cidade lá, né? Meio difícil, meio complicado, né? Mas é nosso grande parceiro há muitos anos e é um craque também no futsal. Boa noite. Boa noite, uma satisfação imensa estar aqui, né? Hoje é uma data privilegiada para mim, porque estou aqui diante do Coutinho, que é um padrinho que a gente tem, um amigo de longa data, o Nassif, que é uma das referências aí na crônica esportiva brasileira. E de antemão já desejando sucesso total ao Lisca, que chega para uma missão muito... Tinha que entregar, né? Nós criamos uma expectativa, tu tinha que entregar. Mas olha lá... Mas já tinha aparecido. já tinha aparecido. Tem gente que não conhece ainda. E desejar ao Lisca muito sucesso, muita sorte, ao Drummond, que vem aí fazer a parte de gestão do futebol do Criciúma, né, que precisa, como falou o Nassif, buscar se resgatar, trazer sua identidade do que era o Criciúma, do que foi o Criciúma há anos atrás. E tenho certeza que o Lisca vai ser bem recepcionado aqui. E é bom a gente sair do estado da gente, da cidade da gente. Eu tive uma experiência muito bacana agora no Rio Grande do Sul. A cidade? De Birubá. Birubá. Fica ali, é vizinha de Imbituba. Fica do lado ali. Não, é que quando o Itá vai para lá, aí é Itá, Birubá. E a gente teve uma experiência bacana lá. Com certeza, mesmo já tendo uma carreira já de ter trabalhado no exterior, ter trabalhado em grandes equipes do futsal nacional, fui para uma equipe menor agora, com um desafio diferente, e pude sentir o que é trabalhar no Rio Grande do Sul. Sem dúvida nenhuma é o estado que eu trabalhei até hoje, que tem o maior nível de exigência, tanto de torcida quanto de imprensa. Então foi uma escola muito interessante, na qual eu tive a oportunidade de mostrar o trabalho, a equipe ter se destacado no contexto geral dentro da Liga Gaúcha e constatar em loco de que o futsal gaúcho, sem dúvida nenhuma, é um dos mais fortes que tem o planeta. Começa a puxar muito saco, tá cheio de gaúcho aqui. Né? Eu tô com vou para meia, tá branco aqui, mas tu não dá para estar assim, né? É verdade. Essa profissão tem uma tinta aí que faz aqui, mas aqui que o senhor não. Essa profissão de treinador, ela te deixa desgastado, né, Lisca? O telhado do Lisca aqui também tá com neve. Eu sempre digo, Couto, o treinador é o seguinte: na vitória são todos teus amigos e na derrota a gente fica solitário, refletindo
E nessas horas de reflexão a gente perde algumas noites de sono. Isso contribui um pouco com o envelhecimento. Eu, quando trabalhava, nunca fiquei refletindo. Era chutava o balde, virava, brigava com alguém, tinha que brigar se perdesse. Mas eu também faço isso, né? Ainda faço isso. Newton Drummond, cabe um chumbinho no meio ou outro não quer mais? Não, na verdade... Obrigado por ter vindo aqui, né? Obrigado, Coutinho. O Lula colocou, né? O Luiz Inácio, o Lula da Silva. Mas ele foi presidente do Brasil. Nassif, um amigo de muitos anos. Prazer em te ver aqui mais uma vez. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos. E vamos conversar sobre o que nós vamos fazer aqui no Criciúma. Resgatar, buscar trazer a torcida de volta para o estádio. Fazer aquilo que ela sempre fez nos anos áureos do Criciúma. E com isso trazer de novo o Criciúma para o seu patamar no futebol brasileiro. Então, a tua experiência pode nos ajudar com isso, né? Sem dúvida, eu venho com bastante conhecimento, mas principalmente com muita vontade. O convite do Jaime foi muito bom, e depois, quando eu conheci a estrutura do Criciúma, eu me encantei, porque eu trabalhei muitos anos e conheço muitos clubes no futebol brasileiro que não têm essa estrutura. Então aqui nós temos uma história importante, uma torcida importante, uma única torcida, que é uma coisa interessante também, né? Nos lugares que eu trabalhei havia a polaridade, né? E isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande com a comunidade, porque a comunidade pensa no Criciúma, pensa no Tigre. Está machucado. Não pensa, está machucado. Então a gente quer com muito trabalho, e por isso a escolha do Lisca, entendeu? Eu conheço o Lisca dos tempos do Internacional, na base do Internacional, anos 90. Acompanho o trabalho dele há muito tempo, e os trabalhos do Lisca são sempre bons, apesar de não ter continuidade, mas as pessoas têm que entender que o Lisca sempre é chamado para intervir. E eu exemplifico isso com o Ceará. Precisava ganhar 9 de 10 partidas para não cair para a Série C. E ganhou 9. Não foi isso, Lisca? Nas últimas 10, né? Nas últimas 9 ganhamos 7. Na última, mas eram 11 partidas que tu tinha para fazer, né? Eram 10 partidas. Precisava ganhar praticamente todas, fazer uma campanha de 80%. Isso é inimaginável. Muito bom. E o Lisca conseguiu. Então, isso credencia o Lisca, e isso fez com que a escolha recaísse sobre o Lisca, né? Pelo trabalho que ele executa. Antes do Lisca ser apresentado, eu quero perguntar para ti, Nilton. Nós, nos últimos tempos, nós temos vivido aqui uma situação que o Criciúma ele não conseguiu formatar uma estrutura profissional no futebol que desse respaldo, que pudesse alavancar uma situação diferente do que ele passou. Por quê? Porque não havia autonomia. O Paulo Pelaipe, que tu conhece, passou por aqui e foi amordaçado, ele não tinha condições de trabalho. A pergunta que eu faço é o seguinte: a tua vinda para cá é com carta branca para tu tocar o futebol, ou pode haver interferência do presidente, do filho do presidente, do Genivaldo, enfim? Nassif, quando eu aceitei o convite, foi em cima de uma conversa de 2 horas com o presidente, com o Jaime, né? E nós estabelecemos o modus operandi. Okay. Ou seja, eu tenho que ter autonomia para tomar as decisões do futebol, porém todas elas deverão ter a chancela do presidente. O que é normal. Né? Porque o presidente é um investidor, ele é o dono do clube, e ele que vai pagar a conta. Isso. Então nós não vamos poder, eu não posso dizer, presidente, fiz o que eu trouxe o Adriano Imperador, entendeu? Ganhando 300 mil por mês. Não é possível fazer uma coisa dessa. Tá, né? mas a contramão não vai existir. A contramão não deve existir. Ok. Mas eu estabeleci isso com o Jaime, e as coisas têm ocorrido nesses dias iniciais, nesse início de trabalho, desta forma, né? Muito dividido, entendeu? Conversando muito com o Emerson, que tem conhecimento, né? Das coisas do clube. Nós estamos dividindo as coisas e passando para o presidente as decisões que nós estamos tomando. Quando nós temos dúvida, nosso presidente, nós temos isso, e tecnicamente essa é a questão que nós temos que definir. Então nós queremos dividir contigo. Podemos fazer assim ou podemos fazer assado. E assim nós estamos trabalhando nesses dias iniciais. Devemos seguir dessa forma, e assim que foi estabelecido. E é assim que esperamos. Bem, o Lisca, obrigado por ter vindo aqui, né? Lógico que Lisca é um apelido que vem de Luiz, é isso?
Teu nome é um nome bonito, assim como o Newton Drummond, parece um escritor, né? Newton Albuquerque Drummond. Olha, ainda tem o Albuquerque, cara. Esse aí do Lisca também. Fiquei sabendo agora do Albuquerque. Nome nobre, né? Tem 4. Luiz Carlos Cirne Lima de Lourenço. Olha, 5. Cirne Lima é uma família de tradição lá no Rio Grande do Sul. Claro. Nós temos uma grande expectativa aqui, vocês nos desculpem, né, se alguma pergunta for meio chata, né? O Juninho sabe muito bem disso, né, Juninho? É que nós estamos machucados aqui, né? Porque o Criciúma, tu és o 6º diretor executivo em 2 anos. Né? E o Lisca é o 5º treinador em 2 anos. Então, a gente está sempre com o pé atrás. Teve mais diretor do que treinador? Sim. Não, nós temos em 10 anos 24 diretores executivos. Depois ele vai dizer quantos jogadores passaram por aqui. Então, Lisca, nós saudamos aí, né, desejando boa sorte e esperando que esse teu apelido aí, né, Lisca Louco, né, de onde é que surgiu isso aí, né, possa nos ajudar realmente com essa loucura, né, que é mexer o futebol e transformar o futebol do Criciúma em algo positivo. Obrigado pelo convite, Coutinho, Nassif. É um prazer estar aqui contigo. Até hoje eu estava comentando com o Nassif lá na coletiva, né, que ele me lembra meus... Não chamando ele de, né, porque ele tem um pouco mais... Mas quando eu era menino em Porto Alegre, só dava o Nassif, né, lá, comentários e tal. Claro. Então a minha criação como menino, torcedor, foi sempre acompanhando ele. É um prazer estar aqui convivendo com ele. Coutinho também. E eu vou torcer, Lisca, para tu chegar na minha idade, cara. Tomara que eu chegue, né? Tomara que eu chegue, porque como o Juninho falou, a vida de treinador de futebol é complicado. Né? Eu sei que eu não vou durar muito, Nassif, é muito estresse, então tem que aproveitar o máximo possível. Mas eu acho que o teu espírito vai te levar longe. Tomara que... Porque descarrega, o espírito da cabeça aqui, descarrega, né? Descarrega, exatamente. Isso é bom. O cara que descarrega, eu também sou assim, né? Não tem atenção, né? E o cara perde emprego. E o apelido não é louco, não, viu? É doido. Mas eu não sou doido, né? Eu não como grama e não rasgo dinheiro, né? Então, na verdade, esse foi um apelido que veio lá do Juventude, né? No clube que estava muito machucado, muito mais que aqui, porque realmente estava sem série, né? Juventude, que é um clube tradicionalíssimo, 10 anos na Série A. E quando o Juventude me chamou foi nessa situação e eu me entreguei muito, porque quis muito trabalhar no Juventude. Foi uma das primeiras oportunidades do profissional. E ali realmente me alavancou, me levou para outros estados do país e a torcida entendeu isso, né? Porque sabia da minha entrega e só trocou, né? Porque o grito da torcida de Juventude é papo doido, e adaptaram para Lisca doido pelos bons resultados, pela entrega. A gente fez um acesso da D para C, fomos vice-campeão gaúcho, perdemos para o Inter nos pênaltis. E ali começou, né? E a torcida te apoia quando tu tem bons resultados, né, Coutinho? São quantos clubes já? Suas passagens têm sido rápidas aí. Tem algum hoje teve um colega de vocês que me fez uma pergunta que eu tive 9 clubes nos últimos 2 anos. Ele está enganado, porque eu fui fazer depois das contas, foram 5 clubes, né? E na verdade 3 desses clubes já foram com prazo determinado, porque eu fui contratado para fazer uma missão. É o caso do Guarani agora. O caso do Guarani, o caso do Inter, né? Que mesmo quando mas o caso do Guarani podia ter ficado, né? Não, porque ele já tinha combinado com o presidente. Já. A gente não podia externar isso, né? Até para a sequência do trabalho e até porque a gente precisava de uma situação de apoio total. Mas o Guarani vive muita dificuldade, né? E tem uma definição política muito grande. E o presidente conversou comigo desde o início isso. E seria injusto, segundo ele, da parte dele, né, me manter para a Série A2 e depois na Série B, quando houvesse a mudança radical que deve haver no Guarani, haver uma troca total. E o presidente sempre foi muito correto comigo, o presidente Palmeirão. Então foi o que foi combinado. Lá no Inter, o Chumbi estava lá, me chamaram para os últimos 3 jogos. E a diretoria foi bem clara comigo, né? Não, porque eles também não iam dar sequência, que já tinham um planejamento até com o outro treinador, e eu já sabia também, então não teve rolo nenhum, foi assim. E no Ceará, sim, que eu tirei e depois permaneci. Foi esses 3 clubes aí e mais o Paraná. Foi esses clubes aí que eu trabalhei nos últimos 2 anos. Muito bem. Juninho, no futsal é assim também? Essa pressão aí, para não for bem, cai? Não era assim, mas já está mudando. Está mudando porque o futsal hoje ele já existe a figura do empresário e tem muita gente empresariando jogador e treinador, então aquele lado pernicioso que tem o futebol de um profissional estar trabalhando num determinado clube e não conseguir o seu resultado, não conseguir o resultado para o clube, o próprio empresário já se encarrega de ligar para o gestor do clube ou para o diretor do clube. Então, o futsal vai a passos largos tomando o mesmo caminho do futebol de campo. A pressão é de resultado. Não. A nossa média de permanência do treinador brasileiro, tu sabe quanto que é de tempo? 4 meses. 3 meses e meio. Eu imaginava 4 meses. 3 meses e meio. Então a gente tem visto assim treinadores até com mais experiência, com dificuldade da sequência, né? A gente viu agora o Levir tendo essa dificuldade, o próprio Luxemburgo, vários.
muitos interinos assumindo também, né? Uma nova realidade no futebol brasileiro também. Então a gente tem que tentar estender, né, esse período, né? O Juninho colocou uma coisa interessante. No futsal os empresários estão chegando. E no futebol? Mas me ajuda, Narciso? Então, não, tá indo bem, tá indo bem. Acho que o Coutinho também, não. O empresário faz parte já da história do futebol. Tem gente que tem raiva de empresário, né? Mas tem empresário bom, né? Mas mas Coutinho, tu não pode qualificar todos eles da mesma maneira. Isso é em qualquer profissão, entendeu? Tem os bons e tem alguns que são ruins. A maioria são bons. Agora, evidentemente, é um negócio. O negócio exige cautela, exige posicionamento, e isso faz com que algumas pessoas se constranjam com isso e achem que isso... Ah, não, pô, ele ganhou muito. Cara, se ele ganhou é porque ele trabalhou para ganhar. É porque se eu trago um jogador para ti, tu contrata se quiser, né? Claro. Então a culpa não é minha, a culpa é de quem contrata. A não ser que tenha jogo de cintura, porque a gente viu muito aqui, o jogador jogar uma partida, meia partida e já está indo embora. Quer dizer, não é aproveitado. Parece que não há uma pesquisa, não há um trabalho para conhecer quem está sendo contratado. Né? A questão pontual. Por quê? Porque o Criciúma hoje, e foi dito, não sei se a realidade, tu sabe dessa realidade na conversa com o presidente. Ele falou ali algum tempo atrás que tinha um teto de 30 mil reais para contratar. Viria jogador até 30 mil, daí para frente não tinha recurso para poder bancar um jogador. Isso é verdade? Conversou com ele? Existe esse limite? Nós conversamos com ele sobre o orçamento do futebol. Ok. Em cima do orçamento do futebol, nós vamos montar a equipe. O que pode acontecer? Nós podemos trazer 10 jogadores a 5 e 2 a 50. Sim. Né? Perfeito. Agora tem que estar dentro do orçamento. Mas nós, por experiência e pela a vivência de quando há uma diferença salarial muito grande, principalmente numa situação como está o Criciúma, ou seja, o Criciúma precisa estar todo ele engajado num objetivo, né? Então a gente está procurando manter uma média, sem haver os extremos. Né? Qual é o extremo? Um ganha 1, outro ganha 50. É o caso do goleiro, é o caso do Luiz, que dizem mas que mas o Luiz tem mais tempo, o Luiz tem contrato até 2020, ou 22. 21, acho. 20, acho que é 21. Agora não me lembro, mas é 2000. Foi feito 5 anos, foi ano passado, 5 anos, né? 21. Então o Luiz é uma situação completamente diferente dos outros que estão aí, que estão terminando o contrato, os que vão chegar. Né? Eles têm que comprovar, que tem que chegar e jogar para poder ter uma possibilidade de renovação. Mas eu falo em termos de manter a média salarial dentro desse orçamento. Nós vamos trabalhar em cima do orçamento. Em cima do orçamento nós vamos estabelecer. Eu acho essa situação interessante, sabe por quê? Acho que foi uma sacada boa do presidente na contratação do Drummond. Pelo seguinte, porque o esporte hoje, o coletivo, tu tem que trabalhar em cima de orçamento, não tem como tu identificar, eu vou colocar o teto do time em 30 mil, em 20 mil. Às vezes tu pode dar um pouco mais para um atleta que venha resolver teus problemas naquele... Tem que dar, né? Isso não existe. Acho que dentro do esporte não existe isso, gente. O meu time o que mais vai ganhar é 30 mil, isso não funciona. Ô, Lisca, tu tens números de jogadores para trabalhar? Por exemplo, minha equipe, eu preciso para ter uma folga, certo? De zagueiros, 30, 24, 26. Nessa base. Só para ter uma ideia, assim, o Criciúma trabalhou esse ano com 29 jogadores profissionais e mais 19 jogadores que vieram da base. Certo. Dos 29, 25 foram embora. Certo. Então isso é terrível, né? Para uma virada de ano, né? É verdade. Então, de repente, tu vai escolher um jogador pensando também no clube, né? Para que no ano que vem ele fique aqui, né? Fique pelo menos 10, 15, né? Que é uma base. Hoje não tem base, né? Eu acho que a gente está chegando para isso também, né? Para a gente ter essa sequência de trabalho, para terminar com essa mudança, porque sucesso antes do trabalho só no dicionário, Coutinho. Só ali, cara. Então você tem que ter uma metodologia de trabalho, você tem que ter um tempo para desenvolver o jogador, para a tua equipe encaixar. Futebol não é pilim-pim-pim e sai tudo encaixado. Algumas vezes você consegue acelerar o processo. Esse dia nós começamos a discutir aqui sistemas de jogo, né? Porque sim. É 4-2-3-1, é 4-3-3, é 4... E no fim nos embaralhamos todos aqui, né? Porque tu monta um esquema 4-2-3-1, aí perdeu a bola. Será que o esquema está montado? Ele é muito desmontado. Se varia muito, né, os números, né? O importante é a função, né? Lógico, é a função defensiva e a função ofensiva. Exatamente. As transições, é quando tu pega a bola, como que tu está posicionado, o que tu vai fazer, e quando tu perde a bola, como que tu está posicionado e como tu vai defender. Tu é adepto da tese aquela que
o ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato? Olha, Nassif, eu acredito que a defesa, a casinha segura uma grande possibilidade de sucesso, né? E o futebol hoje, o que evoluiu no futebol, Nassif? Tu está acompanhando o futebol há muito tempo. Muito tempo. O que evoluiu no futebol? A velocidade de execução do jogo. Isso. Muito. E uma coisa que pouca gente fala, mas que evoluiu muito, está aí nos teus livros aí sobre as Copas, tudo, os sistemas defensivos. No futsal a mesma coisa. Hoje se marca muito. Hoje qualquer jogador tem a função tanto ofensiva como defensiva. Então o jogo mudou. As características mudaram, a metodologia de treinamento mudou, e é isso que a gente veio tentar aqui introduzir no Criciúma. Nós acompanhamos um ano inteiro aqui, por exemplo, um jogador, o Giaretta, né? Que é um zagueiro, Sim. E ele jogou de lateral. Quer dizer, Muitas vezes. Não, todas. Jogou todas lateral, todas. Então o Cristiano era capenga pelo lado esquerdo, porque ele não tem essa característica, né? Ele não é um cara apoiador, né? Então, é mais de contenção, assim, parece que isso aí deixa um time sem uma opção, né? O meio campo sem uma opção, né? Não passa, ou quando passa não tem qualidade de cruzamento. Então, acho que o correto é ter jogadores para a posição. Mas equilibrar também, né, Coutinho? Daqui a pouco o Giaretta não sai tanto, mas você tem um extremo de muita velocidade ali, muito agressivo, né? Que você não precisa da passagem o tempo todo do lateral, né? Na Europa, hoje em dia, os laterais passam muito pouco, Coutinho. Jogam na linha de quadros, fechado, primeiro fecha o fundo. Menos no Real Madrid, né? Depois, o Marcelo é um jogador diferente. O Daniel Alves contra o Marcelo, mas o Daniel está sofrendo muito na marcação. Pode olhar. E o Brasil vai ter que ter muita atenção nisso aí na Copa. O Brasil está muito vulnerável. Ele é um cara que apoia muito, mas agora no último jogo do PSG já sofreu ali. E os outros adversários, os treinadores adversários, pode ter certeza que vão agredir ali. Ele sofreu bastante no futebol italiano, né? Que tem a sustentação defensiva. Mas ele tinha uma facilidade que na Juventus jogava com 3 zagueiros, né? A Juventus joga muitos anos com 3 zagueiros, na linha de 5. Na verdade não é mais 3 zagueiros, é uma linha de 5 que na Europa está se usando muito, né? Aquilo que você falou, o próprio ala hoje não passa o tempo inteiro. Ele primeiro fecha o fundo e depois ele chega. Né? Por quê? Porque o futebol evoluiu, mudou muito. Muitas vezes o lateral não precisa apoiar por fora, ele pode apoiar por dentro, claro, como base, né? Fazendo uma construção. Então, o importante é encaixar as peças. O jogador brasileiro hoje tem inteligência para assimilar a estrutura? Tem. Mudou muito também o perfil do jogador. Né? O jogador hoje ele já é um jogador muito mais consciente taticamente, até mesmo, né, os meios de comunicação, vocês mesmos, né, as informações, o próprio videogame que eles jogam o tempo inteiro, tem muita variação tática, né, aquilo que você falou, sistema, o jogador começa já a viver esse mundo, a discutir. Eu estava comentando com o Nilton hoje, né, os controles que hoje a fisiologia tem, os jogadores são interessados nisso, né? Quanto que ele percorreu, quanto que ele acelerou, quanto que ele salta, qual é a potência dele. Os jogadores começam a conversar isso, começam a ser cobrados isso. E hoje em dia isso é muito importante, né? Essas valências físicas junto com a parte tática, técnica e mental, essa comunhão. Onde é que estão esses jogadores, Nilton? Para entregar para ele e para encaixar? O mercado tem jogador que está na condição. Nós estamos escutando isso há uns 3 anos que não tem. Não, tem jogador. O Criciúma não tem jogador. Tem jogador no mercado que tem condições de vir para a montagem dessa equipe, fazer parte dessa equipe com capacidade de nos ajudar a esse nosso desafio. Existe sim, vamos com muita calma, evidentemente que vamos fazer escolhas muito pontuais, com calma, sem apressar, sem assodar o processo, porque daqui a pouco assim, não tem ninguém, traz o fulano, não tem ninguém que traz o fulano. Sim, nós ouvimos aqui, né? Eu trouxe o que tinha no mercado. Quem falou foi o Pelaipe. Mas trouxe 5 que não servem, para que trazer? Nós vamos fazer com muita calma, e nós temos a convicção que nós vamos conseguir trazer jogadores adequados para aquilo que a gente quer. Mas a grande dúvida nossa, acho que o Nassif também pensa assim, o Juninho que também torce para o Criciúma aqui, né? Esse time vai ser montado com a cara do Lisca? Não. Ou do clube? Do Criciúma. Porque daqui a pouco, 3 meses e meio, 3 meses e meio que é o tempo de vida. Coutinho, a minha cara é muito feia para ser a minha cara. É muito feia. Coutinho, eu vou dizer uma coisa para ti. E daí vai embora e fica a turma do Lisca. Daí vem outro, nós vamos formar um time do Criciúma que o Lisca vai levar até o final do ano. Deus te ouça, olha, Deus te ouça. Posso te dar uma sugestão? Claro. Que eu já dei várias vezes e não fui atendido. Pede para o assessor de imprensa, para alguém lá no clube, fazer um DVD da história do Criciúma. Aí chega um jogador, o fulano vem pra cá, tranca o cara numa sala e passa o DVD para ele. O cara vir aqui e entender o que é o Criciúma. Eles saberão, porque o treinador sabe. Os caras vêm aqui, eles passam como se passassem Brodowski.
Não. Lá em Brodós, Jacareí, lá em Itapirubá, lá onde vai. Entendeu? Ibirubá. Não. Ibirubá. Então, se era assim, será diferente. Então tá. Será diferente. Só para comprovar isso aí, o último jogo que era em Pelotas, 6 jogadores não quiseram ir. Quer dizer, esses caras não estão comprometidos no clube, certo? Nem com a profissão deles. Eles têm que jogar, pô. Certo? Ou não receber, né? Mas receberam certinho, então e foram embora. Mas isso é um processo, Coutinho. O processo do futebol hoje, o que se discute muito em gestão, o que o gestor faz? O gestor tem que ter um departamento de futebol equilibrado, harmônico. O que é harmônico? Todo mundo entendendo a hierarquia existente e todo mundo entendendo a sua função. E todos engajados no mesmo objetivo. No momento que tu transfere isso para os teus comandados, entendeu? Tu dificilmente, isso não é que tu não vai ter, mas dificilmente tu vai ter esse tipo de coisa. Por quê? Porque se tu não engajar, hoje tu fala assim, o dinheiro resolve tudo. Não, o dinheiro não resolve tudo. Tá aí o Palmeiras, que os jogadores ganhando um monte de dinheiro não ganham nada. Tá aí o Flamengo lutando para ser campeão da Sul-Americana e com investimento bárbaro. Né? O Palmeiras gastou 14 milhões mesmo. Então o dinheiro, claro, o dinheiro te facilita porque te dá oportunidade, te dá a oportunidade de formar uma equipe com alternativas tremendas. Agora, se tu não tiver este grupo harmônico, este grupo todo ele voltado para o mesmo objetivo, engajado no mesmo objetivo, tu não vai conseguir chegar. Então, o que tu tem que fazer hoje com o grupo é que ele esteja todo ele pensando exatamente igual, todo mundo sabendo que tem uma função ali dentro e a parte dele, se ele não fizer, vai prejudicar todos os outros. Olha, não esqueçam que nós temos aí alguns prêmios, né? Nosso telefone é 3437-9767, temos também o nosso WhatsApp 988235031 e o nosso Face, né? Dentro da área. Antes do intervalo, nós já estamos no intervalo, Juninho, a busca do jogador para ir para Birubá, por exemplo, é a mesma do que para Joinville? Não. Que o orçamento é diferente. Né? O orçamento é diferente, por isso que o futsal, depois da década de 90, onde existia muita... os clubes, um clube quebrando aqui, outro ali, foi criado um sistema de banco de dados, né, onde a maioria dos clubes eles têm a informação do jogador de seleção, do jogador de liga nacional, do jogador, qual a característica que tu quer buscar no mercado. Então, a maioria dos clubes, e nós como treinadores profissionais de futsal, eu tenho meu banco de dados. Eu tenho um banco de dados com jogadores internacionais que eu trabalhei fora do Brasil. Eu tenho com um jogador nível A, nível B, nível C, jogador sub-20 saindo da transição para a base. Trabalhaste no Irã, né? Isso no Irã. Isso. Jogador saindo da transição da sua categoria de base para o time profissional. Então, fica muito fácil. Isso faz muito tempo que o futsal faz, né? Isso foi copiado do basquete, do handebol, de outras modalidades. E o futebol entrou nessa onda e que está dando certo. A ferramenta utilizada de forma correta é benéfica. Depois o Milton e o Lisca e o Nassir vão entrar assim, mas para ir para o intervalo, eu vou dizer assim, todo time agora tem analista de rendimento, certo? Sim. Daí eles trazem o Negueba. A RF Sul Caminhões e Ônibus é a concessionária padrão Volkswagen. Possui amplas e modernas instalações, uma completa estrutura de atendimento, oficina, peças originais com a qualidade de RF Sul para atender toda a região sul catarinense. RF Sul, a sua concessionária autorizada Volkswagen e MAN Caminhões e Ônibus. PR-101, Vila Nova, o telefone é 3468-7600. Pela primeira vez, nós temos no programa um treinador que chegou vestindo literalmente a camisa do Cristiano. Parabéns. Obrigado. E obrigado. Isso aí aumenta o nosso nível de confiança no que tu pretende fazer por aqui. Intervalo, nós voltamos já. Nós, das empresas Radar, temos os melhores serviços de vigilância humana e eletrônica, que permite maior eficiência no monitoramento em tempo integral do seu patrimônio. A Radar também conta com serviços de recepcionista, telefonista, jardinagem, limpeza e mão de obra especializada, todos com certificação ISO 9001. Acesse nosso site ou entre em contato conosco. Em Criciúma e Araranguá, ligue 3461-6363. Vigilância Radar, segurança e bem-estar para a sua vida.
o cara que teve... Muito bem, voltamos. A Radar lança campanha Heróis do Futuro, com o objetivo de valorizar crianças e adolescentes de entidades beneficentes como agentes transformadores do futuro através da educação e da profissionalização. Empresa Radar, dando mais um exemplo total de responsabilidade e consciência social para toda a nossa região. Empresa Radar, 3461-6363. Parabéns, hein, cara? Tua memória? Não é memória, o que é isso? Eu enxergo nesse eu enxergo, eu só não enxergo aqui, desenvolve o texto. Mas lá longe eu enxergo. É mais ou menos com a minha conta bancária, eu estou sempre longe. E eu enxergo aquele tracinho. Luiz Felipe, faz favor. Vem aqui. Luiz Felipe é filho do Felipe. Vem aqui, perto de mim, não vou morder. E ele está trazendo aqui essa camisa que é da Ocean Brasil, que nós vamos sortear hoje aqui, certo? Então, aproveita e dá um abraço no Nilton e no Lisca, porque tu também é torcedor do Criciúma, né? Valeu? Tá, velho. Beleza? Então tá bom. Obrigado. Obrigado ao Felipe, né? É uma camisa de um produto muito interessante. E as camisas que ele tem, retrô e do Criciúma, do Metropol, né? São camisas muito bonitas, realmente muito bonitas. Deixa eu entregar aqui o almanaque. Isso aqui é para o seu Nilton. Por favor, seu Nilton. Muito obrigado, Nassif. Serve como arma também. Se tiver algum desafeto já na cabeça. Mas que maravilha, Nassif. Presente lindo, cara. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Nassif. Tá lindo o seu livro. Tá lindo isso aqui. Esse é de 2013. E esse é um toque para vocês comprarem esse aqui. É, claro. Sim, não, esse é o mais recente. Esse eu já estou comprometido. Esse lançado sábado agora. Pois é, então eu vou ler algumas perguntas, aproveitando a presença de todos aqui. Lincoln da Silva, sem um bom time não há treinador que faça milagre. Às vezes tem. Félix Del Ponte, boa sorte pro Lisca. Mas o treinador tem que ser louco. Tem que ser louco. Doido. Daniel Stangerlin, bem-vindo, Lisca. Obrigado. O Pedro Carlos Mendes, Márcio Corrêa vai ficar? Não, né? Preparador físico vem contigo. Não, vem. O Marcos Floripa, os jogadores Maicon Silva, Diogo Matheus e Kaique podem ficar ou já foram? Já foram, né? Esse já. Dos 29 que eu falei, sobraram 4. Os 2 goleiros, Edson e Luiz, e o Rafael Silva, que não renovou ainda, né? Não renovou. E o Edson Borges. Mas ninguém que eu saiba. Eu não saberia te dizer quem veio, né? E aí eu vou ficar te devendo. Laênio, parabéns pelo programa. O Silvinho vai ficar? Também não, né? Dificilmente. O Maurício Rinaldi, esta semana ainda podem chegar jogadores? Essa é a pergunta que você tem que responder todo dia. Quantos? Porque hoje tem 19 garotos, dos 19, 7 jogaram alguns minutos, tem efetivamente 12 aí, pelo que 14. Nós olhamos, né? 14 tem? 14, então precisa mais 10 no mínimo para começar o ano? Vai entregar para o treinador? Por aí. No mínimo. No mínimo, né? 24 jogadores de linha, 3, 4 goleiros aí. Começa 27, né? Começa dia 27. Apresentação 27. Né? Matheus Rabelo, Lisca, por que o apelido? Já falou, né? Não, posso dizer, o apelido, meu pai e minha mãe tinha um amigo que se chamava Luiz Carlos e o apelido era Lisca. Então eu já nasci com o apelido, porque foi ele que apresentou meu pai para minha mãe. Eu acho que ele está perguntando o completo, né? Lisca do doido? Porque Lisca tem um monte por aqui, né? Mas é por causa das suas reações, realmente, ou aconteceu de uma outra forma? Não, foi por isso, por essa vibração com o torcedor, né, por conseguir os objetivos lá no Náutico. Aí quando eu fui para o Náutico, lá no Nordeste, ninguém me conhecia. Né? Pô, quem é o Lisca? Quem é o Lisca? Aí foram trazer as últimas imagens lá do Juventude. Então, quando eu cheguei, o Jornal de Recife era uma foto enorme minha com o dedo para cima e dizia, quem é doido, siga ele. Aí pegou, né? Aí o torcedor do Náutico, muito tempo sofrido, a gente foi vice-campeão pernambucano, o Náutico não fazia final há muito tempo, a gente ganhou 2, 3 vezes do Sport na Ilha do Retiro, o Náutico não ganhava há 10 anos, desde que eu saí de lá também, já fazem 3 anos, o Náutico nunca mais ganhou na ilha, então nos últimos 13 anos a gente ganhou 3 vezes lá, eu fiz a festa com o torcedor no Alambrado. E aí, aí pegou o torcedor do Náutico, aí só mudou, o grito aí era é Lisca doido. Cada lugar é um jeito, né? No Paraná era diferente, terror, Lisca doido é tricolor. No Ceará era, saiu do hospício, tem que respeitar, Lisca doido é Ceará. Então, por quê? Pela identificação com a torcida e pelos resultados, né? Não tem. Ninguém vai apoiar o treinador e gritar pro treinador se ele perder o jogo. Na minha época. Depois ele vai contar a dancinha no jogo do Criciúma. Na minha época e na tua também, Julinho já não é, né? A gente tirava em passarinho, lembra? Eu não.
Nunca tirasse uma espingarda de pressão que usava o quê? Não. Eu sempre quero saber se o chumbinho vem se o chumbinho vem na espingarda de pressão, né? É daí. É por aí? É por aí. Viu, Coutinho? E só complementando, esse ano agora, quando eu fui jogar contra o Ceará, 2 anos depois da minha passagem pelo Ceará, eu fui pelo Guarani lá. E o jogo era quase do acesso pro Ceará. E talvez recebi uma das homenagens mais lindas da minha vida, né? Legal. 40 mil pessoas no Castelão cantando a música, né? Pro treinador adversário. Olha só. Isso foi uma coisa assim inacreditável. Então eu sou grato ao torcedor do Ceará e agradeço a eles, né? E bom para ti e bom para o Ceará que precisava subir, né? E subiu. Precisava. O Ceará vem batendo na tábua. Ainda mais porque o outro subiu também, né? Subiu os dois. Exato. Fortaleza vai bem. Rodrigo Bife, Lisca, Diego Jarita e Ricardinho interessam? Interessa. Não começa a interessar por muita gente esse ano, hein? Rodolfo Guerre, o primeiro treinador que vejo com a camisa do Criciúma em um programa com vocês, tá vendo? O pessoal marca isso aí, gente, isso é importante, né? Marcos Vendrame, nosso amigo fluminense. O Lisca vai começar do zero. Qual a experiência que tem com montagem de grupo? Bastante. Bastante. Eu montei muitos grupos no Internacional, na base, depois no Profissional, no Luverdense, no Náutico, onde mais? No Juventude, em vários lugares. Esses últimos 2 anos, principalmente depois desse trabalho no Ceará, Sim. que aí os convites realmente, né? Eu dei uma esperada, eu optei por não fazer estadual nos últimos 2 anos, aí por vontade própria minha, o estadual geralmente é um pouco complicado, Coutinho, né? Bem Derruba técnico, né? Bastante, né? Mas esse ano, isso, né? como eu fiz muitos trabalhos no final, eu vou te dizer, a recompensa financeira é muito boa. Quando você pega no final e tira. Final, né? Pra salvar, né? Mas não é o meu objetivo, né? Então esse ano, conversando com a minha esposa e conversando com eu disse, não, esse ano eu quero fazer o estadual e quero começar a voltar a fazer os trabalhos desde o início. Deixa de ganhar um pouco de dinheiro, mas a satisfação e o prazer pessoal é maior. Nós temos alguns treinadores assim, o Benazzi, né? Que era o Wagner Benazzi. rei do acesso lá em São Paulo, né? Depois aqui Trabalhei com ele na Bahia. aqui no estado nós tínhamos o Lauro Burgo, né? Lauro Burgo. Que apertava a confusão que chama o Lauro Burgo. Vamos lá, o Darlan Rocha, qual os planos para o catarinense? Essa é uma pergunta interessante, discutimos isso sobre isso hoje, né? Alguém falou, não sei se foi o Nilton que falou que vão se preparar para ser campeão catarinense? Dá tempo para isso? Sem dúvida, sim, tem que dar o tempo. Nós temos, Mesmo tendo Chapecoense com 2 milhões de... Não, de nós sabemos que esse é um campeonato dos mais difíceis porque ele já começa com 5 candidatos ao título. É diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Minas, Recife mais ou menos. Então aqui tem 5, pelo menos 5. Nós temos o Tubarão que está se aprontando, daqui a pouco aparece um aí, entendeu? Diferente, o Brusque, que vem comandar o Brusque. Poderia ser o Brusque, né? Então, mas o Brusque tem um treinador muito bom, que é o Piccoli, né? Que é lá, é meu conterrâneo, trabalhou muito tempo no Juventude e não vai fazer trabalho ruim no Brusque, pode ter certeza. Então esse é um campeonato que, se tu não te preparar para ser campeão no primeiro dia, entendeu? Tu pode esquecer. Até porque é pontos corridos, né? Sim. E se tropeçar 3, 4 vezes, já não busca mais. E é mais. bom porque aí tu já te prepara para o brasileiro, que o brasileiro também é com pontos corridos. Exatamente. É regularidade. E a Copa do Brasil, que é importante, inclusive financeiramente, né? Mas a Copa do Brasil já é uma competição diferente, é uma competição que tu pode ter um bom momento, fazer um bom jogo e no outro jogo tu pode ir mais ou menos. Tu não precisa ser regular. Mas a Copa do Brasil hoje, Está pagando muito bem. O dinheiro da primeira fase vale mais que qualquer estadual. Está pagando muito bem. E o do campeão, Coutinho? Do campeão, 68 milhões. Olha só. Quase 70 milhões. O que é isso, né? Andrei Corrêa, Lisca, como você gosta de jogar? Aí vem, né? 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Sistema é difícil de falar, né, Coutinho? Nós estamos ainda formando, né, formatando o plantel. Tem analista fazendo curso de matemática. Jurandir Joaquim, o Lisca vai trazer jogadores da sua confiança? Vem de encontro aquela pergunta, né? Olha, Coutinho, já me preocupei mais com isso, entende? Hoje, já com a experiência, tem vários jogadores e eu estou 25 anos, então todo time que eu vou jogar contra tem 6, 7 que jogaram comigo, entende? 5, 6, 7, aqui e ali. Então já trabalhei com tantos jogadores e tenho vários de confiança. Vários. O Gil Moraes, Lisca, qual é o plano? Buscar novos jogadores ou usar os que estão aí? Ficaram poucos, né? Tem que buscar novos. Buscar novos, né? O ideal também não é sair do zero, né, Coutinho? É importante tu manter uma estrutura, jogadores identificados, tu trazer todo mundo novato também é complicado. O Criciúma também tem uma base forte, nós vamos usar alguns jogadores, né, no grupo principalmente, e conforme eles foram desenvolvendo e mostrando potencial, eu não tenho medo nenhum de botar jogador jovem. Nenhum. Né? Para mim, idade não quer dizer muita coisa. A experiência não tem a ver com a idade, ainda mais no futebol.
É por situações que já passaram, experiências, né, circunstâncias decisivas. E o Criciúma, hoje eu vi lá, a estrutura da base é muito grande, né? É muito grande. E como o Nilton falou, a estrutura física hoje do Criciúma, eu tinha um namoro antigo já com o Criciúma, muito mais meu com o Criciúma do que o Criciúma comigo, né? Porque já tive umas 2, 3 vezes para vir para cá. Essa tua passagem aí foi sem querer ou sem querer querendo? Sem querer querendo. Sem querer querendo. Eu tenho um amigo em comum com o Jaime, e aí eu disse, o Criciúma ficou sem treinador. Estava procurando treinador. Eu já tinha definido a minha saída do Guarani. Certo. Como eu frequento muito Santa Catarina, né, meu pai morou 4 anos em Florianópolis, e eu estava indo para Florianópolis, e esse amigo propiciou, se tu quiser conhecer o Jaime, ele te recebe ali, eu digo, eu vou lá. Até porque... Isso foi antes do... Antes, o Chumbi não tinha nem noção. Já tinha passado isso. Não tinha essa, né? 600 mil dá para montar um bom time? Dá. Mês? Dá. Sem reclamar depois? Sem reclamar. Tu não pode começar uma coisa dizendo que pode e depois dizer assim, eu queria, mas não deu. Pô, aí viu, Coutinho? Porque uma das coisas que esse negócio do doido muitas vezes me atrapalha nessa questão na hora de vir pro clube. Sim. Né? Por exemplo, o Jaime não me conhecia. E ele dizia, quem é esse doido aí? Vamos conversar, porque todo mundo fala, não sei o quê. E aí foi por isso que eu vim. Nós ficamos 2 horas conversando, eu e o Jaime. Não, e os caras dizendo aqui, tá ouvindo, o Argel está aí dentro conversando, deve sair contratado, o Argel daqui a pouco sai isso. Os caras, mas o que é isso? Mas muitas vezes as pessoas foram levar o Argel, acabou indo eu. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Mas esse é um equívoco, tá? Com todo o respeito que eu tenho pelo Jaime, eu acho ele muito corajoso em assumir um clube como o Criciúma. Ele deveria conhecer o Lisca. Já deveria ter pesquisado pelo trabalho. Juninho, ele me conhecia. Ele não conhecia pessoalmente. Né? Eu tenho uma pergunta para o Dumont de torcedor. Então, deixa eu só acabar essa pergunta aqui, Jaime Constâncio. O Criciúma tem uma estrutura de Série A e torcida de Série A. Hoje em dia não é de Série A mais. 2.500 por jogo não é Série A. Perdemos muito. Temos que resgatar a torcida novamente. Certo? Resgatar os tigres, elaborar planos de marketing em pontos visíveis e de acesso ao município. Muita sorte para o novo diretor e o novo técnico. Por favor, Juninho. Obrigado. O Coutinho, na abertura do programa, falou que o torcedor tá machucado, tá ferido. Eu também estou. Sim, eu também como torcedor que sou, também tenho um certo receio. E a tua vinda para cá foi justamente para fazer essa gestão do futebol. Quando tu chega numa casa... Para ter a resolução do problema, tu tem que detectar qual é o problema. Então eu te faço a seguinte pergunta. Pergunta de torcedor. Qual é o problema do Criciúma hoje? Já foi detectado? Eu completo. Exato. Já foi detectado. Né? Mas eu não gosto de falar de gestões anteriores. Não gosto porque as circunstâncias eram outras. Né? Eu não sei que circunstâncias existiam naquele momento para que as pessoas... que estiveram por aí ou que tiveram que tomar atitudes, que tipo de atitudes naquela circunstância. Eu não posso dizer assim, eu sei porque ali o cara é ruim, o cara é bom. Aí entendeu? Não é do meu feitio. Eu prefiro pensar muito mais com a experiência que eu tenho, com o que eu aprendi, entendeu? E observei, e falar com as pessoas, saber o que as pessoas externam e com isso coletar. Porque se nós ficar preso, nós ficar ancorado ao passado, nós não vamos evoluir. O passado tem que ser uma referência para o que isso vai ser feito. Então, essa referência eu busquei, com a informação de quem estava aqui. E disso eu imaginei, eu construí, vamos dizer assim, o conceito do que aconteceu com o Criciúma. Não vou muito longe, mas a gente tem condições de, aí nos 3 últimos anos, 4 anos para trás, saber mais ou menos o que aconteceu com o Criciúma. E tu vai ter que mudar a tua característica para se encaixar, como diz o Lisca, o time dele e tu no clube dele? Não, de maneira alguma, porque daí, Coutinho, o que eu faço, o que eu penso que o gestor deve fazer? O gestor deve entender o clube, deve entender o que aconteceu e trabalhar dentro da cultura do clube. Quando eu me apresentei, acho que o Nassif não estava na minha apresentação, estava hoje, né? Quando eu me apresentei, eu disse claramente, nós vamos fazer do Criciúma, nós vamos resgatar as coisas do Criciúma, a cultura da torcida, a cultura do time como equipe, né? E dentro de um conceito de futebol. E eu já estou pensando nesse conceito de futebol no treinador que eu vou trazer. E foi a escolha no Lisca, porque o Lisca, no meu conceito, no nosso conceito, não é meu, no nosso conceito do futebol, o Emerson junto, o presidente depois participando, nosso conceito é que o Lisca tem condições
de fazer isso, mas tudo em cima do Criciúma, de como são as coisas no Criciúma e um conceito do Criciúma. Se o Lisca, por exemplo, sair, nós não podemos trazer um treinador que só joga para frente. Por quê? Porque nós jogamos o conceito aquele que nós... Do Criciúma, porque daí fica aquilo que tu precisa. Entra um treinador, é um conceito. Sai um treinador, é outro conceito. Traz 5 jogadores, não serve para o próximo treinador. Então, não é assim, 6 diretores em 2 anos? Então, não ter linha, né? Então, para nós, o fundamental é estabelecer um conceito de como o Criciúma deve jogar e ter um treinador adequado para fazer com que esse time jogue. Tu fala em treinador, e preparador físico? A questão física que sempre troca. Se o treinador entende o nosso conceito... Não, entendo. Tá. Aí o Lisca vem com o preparador dele. Certo. Por uma questão ou outra, o Lisca vai embora e leva o preparador. Certo. Vem outro técnico com outro preparador. Mas dentro do mesmo conceito. O futebol tem que ser jogado semelhante. E a condição física? A condição física porque o Criciúma sofreu muito aqui com essas mudanças. Por exemplo, assim, se o Lisca fosse um treinador, e não é, mas vamos dar um exemplo, joga fechado, só no contra-ataque, certo? Ok. O preparador físico dele vai trabalhar em cima disso. Sai o Lisca, recebe um convite para ir treinar um outro clube, uma vantagem, enfim, o Lisca vai, leva o seu preparador físico, e vem um outro, e diz, tem que jogar no mesmo conceito. E o preparador físico tem que entender esse conceito. Continua jogando fechado e jogando no contra-ataque. Tu não é adepto do clube ter uma comissão técnica dele, permanente, eu sou adepto que tenha pessoas que façam parte de uma comissão permanente, que são a memória do clube. A memória do clube, que é exatamente isso. Eu acho que quando chega um profissional lá fora, principalmente na questão da preparação física, e o cara diz assim, não, aqui nós estávamos com esse preparador físico, ele fazia esse trabalho por esse motivo. Entendeu? E aí, deu certo? Deu certo. Não deu certo. Nós temos que ajudar. Tá bom. Mas isso é preciso, e os profissionais estão entendendo isso. Os profissionais da preparação física estão entendendo que eles precisam, quando chegam no clube, eles precisam ter esse entendimento. Aconteceu, e eu participei disso, a mudança de treinador para treinador de um outro país. O conceito é completamente diferente de preparação física. E eu perguntei para os nossos preparadores físicos. E aí, agora o comando é dele. Nós temos que observar para ver como é que eles vão fazer. E aí os jogadores se atrapalharam. Foi uma confusão. Foi uma confusão. Então, isso é importante. Mas não que tenha que ser o titular. Ele tem que ter o entendimento e o conhecimento. Por quê? Porque ele vai dar continuidade. Isso demora muito para trazer um substituto. Muitas vezes se fica com o interino por um mês, então o preparador físico do clube tem que dar continuidade naquele trabalho que está sendo feito. Essa pergunta veio porque o preparador que estava aqui é um conhecedor profundo da matéria, o Márcio Correia. Márcio Correia. Ele já tem passagem em grandes clubes aí, aqui inclusive fez bons trabalhos, né? Eu já trabalhei com o Márcio. Já trabalhou no Inter. Trabalhou, não, ele foi... Newton também. Ele trabalhei com o Márcio. A gente imaginava que ele até poderia ficar, né? Eu defendo a tese de que o treinador tem que ter no mínimo 2 auxiliares, certo? Mas não precisa ser preparador físico, né? Precisa ter 2 homens de confiança perto de si, né? 3 com o diretor, entende? Para que tenha com quem conversar, porque senão às vezes você atrapalha, né? Chega num clube que tem pouca gente que entende. Sozinho é complicado. Louco, que é isso? É complicado. Não, o Roberto Brolesi, o contrato do Lisca vai até quando? Quantos técnicos recebem salário do Criciúma atualmente? Não sei. Essa questão é uma questão administrativa, né? Que foge mas da nossa eu acho que nenhum. Mas o Lisca vai até o Lisca vai até dezembro do ano que vem. Dezembro do ano que vem? 18. Esse ano. Não, do ano que vem. Já estou indo. Éder Pellegrini. Seria bom. Você pegadinha, essa é uma pretensão. Éder Pellegrini. Juninho, se eu ganhar a camisa, traz para mim. Éder Pellegrini. Opa, meu conterrâneo. Levo. De Birubá? Não, aqui de Criciúma. Não, ele é daqui. Viu, mas sim, pelo que que a gente conhece do Criciúma e que a gente que já rodou em vários clubes aí, o Criciúma tem uma coisa que é muito difícil de ter no futebol brasileiro hoje, né? A seriedade e o cumprimento, né? Do que combina, né? Paga. Isso é muito bom, né? Isso não é fácil hoje, Coutinho. Ramires, boas-vindas, Lisca. Obrigado. Elisete Valério, Lisca vai voltar a fazer o Criciúma ser imbatível em casa?
Porque mudou tudo aqui, sabia? feia a coisa Esse ano aqui, quantos pontos Nassif Agostinho perdeu em casa? Por amor de Que bárbaro, acho que foram 29 pontos em casa na Série B. 25, Ó, Coutinho, eu falei se não hoje me engano. na minha coletiva lá, né? Vamos lá pela Série B. Eu tenho 40 jogos, eu já fiz 80 jogos dirigindo Série B, vários times que eu dirigi. Como mandante, 40. Eu perdi 2. 2 só? 2. Um, quando eu estava no Joinville, perdemos para o Oeste, que era do Fernando Diniz, que é um treinador que eu considero muito. Talvez um dos poucos aí que faz uma coisa totalmente diferente dentro do nosso futebol. E vem muita coisa do futsal lá, muita coisa do futsal. Eu conversei bastante com o Fernando quando ele veio aqui. Certa vez a gente fez um curso junto. Ele tem uma metodologia totalmente diferente. Ele traz a base toda do futsal e ele faz a adaptação para o E a Mas maneira... não conseguiu dar o pulo do gato. Não, ainda não. E ainda não É teve... muito ousado. E os clubes Assusta. de maior dimensão mas- se assustam um pouco, né, com a dinâmica dele. A dinâmica do time dele é totalmente diferente e até difícil de fazer a leitura, Coutinho. Tu que é adversário, é muito complicado. Eu, as 2, 3 vezes que joguei com ele, não foi muito bom pra mim, não. E agora perdi pro Anderson quando eu tava no Guarani, pro América Mineiro, que foi o campeão da Série B, né? Então tô tendo, me ajuda, torcedor do Criciúma, que eu não posso botar muita derrota como O Jefferson, mandante. da Mídia do Norte, vem direto a esse assunto aqui. Ó. Usem o banco de dados do clube e não tragam jogadores parados ou com poucos jogos. Isso é importante. É o que tem acontecido muito aqui, Isso é infelizmente. importante. Os caras vêm aqui, jogam aqui, o Newton, daí, o cara jogou aqui, não jogava nada, agora tá jogando, eles vêm aqui, se recuperam aqui, aí depois jogam bem lá, né? Olha só. Chega mal preparado aqui. Olha o lateral, Cortez e Giovanni Augusto, e tu vai numerando 20, 30 jogadores que passaram por aqui, mas quando vieram para cá, tá com um ano parado, 6 meses parado, tem de contusão, né? Mas fica de lição para todos nós, né, Claro. um pouquinho de paciência, né? Loures Cominho, jogadores que se destacaram no estadual vão ficar para a Série B? Lisca. Se Deus quiser. Mas agora, se a gente... Mas já foram embora a maioria? Mas se destacar nesse estadual, né? Que vem agora. Tá certo. Não, A pergunta é essa. essa, né? Eu que não entendi. Então eu espero assim, mas se a gente tiver sucesso que a gente quer ter, aí as ofertas vão ser muitas pelos jogadores do Criciúma. Porque muita gente reclama, né? E o próprio jogador, mas eu não sou negociado. E quando eu trabalhei no Caxias, os jogadores reclamavam isso para mim. O Edenilson que foi pro Corinthians, o Everton Costa foi pro Santos, o Alisson foi pro Inter, mas diziam, tu sempre diz que nós somos servidos, nós nunca vamos. E o que eu perguntei para eles? Que final vocês fizeram? Ganharam o quê? Ganharam o quê? Essa pergunta é mortal. Mas, Nassif, o que valoriza o jogador hoje, o profissional? O seu Diego É Amigo. final, é chegar no final da festa, ser campeão mais ainda. Mas o final da festa é que te valoriza. Nós perdemos o jogo pro Grêmio, no Olímpico. Aquele jogo foi até 52 minutos, não sei se você lembra. Até empatar, né? Até eu era o treinador do Caxias naquele jogo. Daquele jogo que nós perdemos nos pés, não fomos campeão, o Caxias vendeu 6 jogadores para time de Série A. Por causa daquele jogo. Olha só, né? O Diego D'Amelio dizia para mim assim, eu era preparador físico, e ele dizia para mim assim, os jogadores, vocês querem comer castanha? Vamos ganhar, gente, senão é amendoim, né? No Natal. Coutinho, experimenta ser campeão catarinense, tu vai ver se não tem, vai ter proposta para todo jogador do Criciúma. Arlindo, vocês estão preparados para receber críticas? Estamos. Faz parte da nossa vida, né? É o que a Jardel gente Mariano, mais recebe, né? Jardel Mariano, boa sorte, Lisca. Obrigado. Thaís Teixeira, boa sorte ao Criciúma. E ao novo técnico, perdão. Regis Antônio, boas-vindas e boa sorte para o Lisca. Obrigado. Albanir Souza Mendes, há possibilidade de aproveitar algum atleta da Larme no campeonato? Eles não podem responder isso agora, né? Antônio Roberto Raulino, Pedro Medeiros Bittencourt, Juliana Duarte, Ayrton Rodrigues, e temos mais algumas perguntas que estão muitas hoje, né, em função da presença do treinador. Antes do intervalo, Nassif, o teu livro, não, então vamos para o intervalo, depois o Nassif já segura aqui para falar sobre esse novo livro do Nassif. No Ponto das Tintas você encontra as melhores marcas, preços e condições super especiais. O Ponto das Tintas trabalha com aplicação de grafiatos, massas em geral, texturas de paredes e tudo de tintas imobiliárias. Ponto das Tintas, ao lado da rodoviária, o telefone é 3437-0909. Opa, me atrapalhei agora ali. 0991. Vamos lá. Nassif, vamos tocar direto? Então, dá uma faladinha. Depois, antes, só para o Brasil para ti, Juninho, que tu está cantando em verso e prosa do futebol dos gaúchos lá, mas o Joinville foi campeão da Liga Nacional. Foi. O melhor futebol brasileiro está aqui, Santa Catarina. Eu fiquei muito na torcida pelo Vander, né, que é um treinador que, quando foi treinador da seleção brasileira, perdeu o Mundial, talvez com a melhor seleção individualmente que já tivemos. E Joinville precisava, tu é de lá, tu sabe o investimento que o Valdecir faz na equipe, né, proprietário da Crona. E é muito ruim quando uma equipe bate na trave. Nós já tivemos um exemplo aqui em Criciúma, né? Sim. De uma equipe que Estava faltando, mas esse título para Joinville estava faltando, né? Estava faltando esse título e vai fechar agora com a tríplice coroa vencendo o campeonato porque o último campeão catarinense de futsal foi lá para trás, né?
Tigre, campeão de liga, né? Ah, sim. Não sei se foi Tigre ou quem Não, foi. Malve, né? Malve foi. A Malve, certo? Né? Lá atrás, a Perdigão com o Jackson. E enfrentou um grande adversário, né? Que o Açoevo foi meu adversário lá na Liga Gaúcha, que tem um Fernando Malafaia, o treinador, um carioca, que é um estudioso do futsal, foi escolhido agora. Parente daquele deputado lá? Não. O Malafaia Mas se puxar direitinho, pode chegar ali. E foi um jogo disputado, um jogo bonito. Eu assisti o jogo. Uma final emocionante. E como catarinense que sou e por ser amigo e admirar o trabalho do Vander, né, que é um colega de profissão, estava na torcida por ele e o título ficou em casa. Mas na verdade o futsal gaúcho está retomando, né? Porque foi o mais forte, deu uma enfraquecida e vocês aqui de Santa Catarina passaram. E não foi só no futsal, foi no vôlei, foi no basquete. Porque o nosso estado sofre muito, né? Está com uma condição financeira bem difícil no Rio Grande do Sul. Hoje, Lisca, com a criação da Liga Gaúcha, né, vieram novos patrocinadores. E novos times. Isso que me chamou a atenção, né? Times, inclusive novas forças do interior. Porque antes tinha Ubra, tinha Inter, tinha... Carlos Barbosa mantém, porque aquela tradição. Eu agora passei por Carlos Barbosa, a cidade é maravilhosa. Respira futsal, desde a entrada da cidade. Né? Minha equipe hoje lá é a quarta equipe em termos de resultado no Rio Grande do Sul e em estrutura é a quarta, né? Então, olha só, tá voltando para o interior, né? 30 mil habitantes. Tá voltando para o interior mesmo, exatamente, né? No Rio Grande do Sul. Isso é legal. Na região que eu trabalho lá, nós somos em 5 equipes na Liga Ouro, que é Tapera, que tem uma América, tem a LAF, tem aqui a Lajeado. É muito forte lá. Então assim, nós somos em 5 equipes na Liga Ouro. E a condição da Liga Gaúcha, eu acredito que hoje a Liga Gaúcha já ultrapassou a Liga Catarinense. Voltou a brigar com São Paulo e Paraná, que são as duas melhores ligas hoje. João Nassif, eu fiz uma pesquisa da Copa de 78, aí Brasil e Argentina, tá aí a escalação. Está aqui a escalação. Tudo. 78, Brasil e Argentina, acho que dá para... Começa aqui, ó. Aqui, ó. Dá um close aqui, ô Juliano. Close, meu. Cada Copa tem uma história. Acho que não vai ter close, eu vou ficar falando que isso é close, né? Que barbaridade. Mas é um livro de pesquisa, né? Pesquisa. Como eu estava comentando com o Lisca aqui, que tem vários livros de Copa, inclusive o professor, meu ex-chefe, o Rui Carlos Ostra, ele é um escritor. Eu não sou escritor, eu sou um pesquisador. Certo. Então toda a minha obra é baseada em pesquisa. Porque eu me coloquei uma missão como jornalista esportivo, resgatar a história. Tem do Criciúma um material grande do Criciúma e vai sair daqui a pouco já um livro do Criciúma também, e sobre Copa do Mundo. Isso é muito legal, né? Muito bom. E esse jogo de 78, lembra que soltava grama pra caramba? Não, aqui ó, eu me lembro... Não conseguia parar de pé os jogadores, a grama estava recém-plantada, não sei como, eu me lembro... Foi 0-0, né? 0-0. Eu fazia... Tu fizesse esse jogo? Não, fazia uns 3 meses que eu tinha ido para a Rádio Gaúcha. E aí rolava o campeonato nacional paralelo à Copa. E nós fomos para São Paulo fazer um jogo do Grêmio no Morumbi, que era no dia seguinte da Copa, do jogo da Copa. Não parava. E aí saiu o Nilton Zambujo, o repórter, saiu para o Rio de Janeiro e eu fiquei com o Luiz Alberto Vargas, que era o narrador. Nós ficamos na Jovem Pan, na Avenida Paulista, para fazer a festa da vitória da seleção brasileira. E quando empatou, perdemos tudo, perdemos a festa. Então, esse jogo realmente marca, né? E nós estamos perdendo a condição do programa porque já acabou. Acabou. Agora passa voando. Assunto interessante. Que isso? Juninho, obrigado. Um abraço. Boa sorte. Que isso aqui, meu Deus? O Nilton. Obrigado. Um abraço. Sucesso total. Nós estamos torcendo muito, né? Muito obrigado. Obrigado. Parabéns aí, ó. Nassif, obrigado, né? Amanhã nós vamos estar aqui ao meio-dia, né? Você sabe, com a presença dele, se eles puderem, né? E vou terminar com essa pergunta aqui, ó. Carlos Enzin, gostei do treinador. Tá bom, né? E vamos ao sorteio. Muitas perguntas aqui. Vamos lá para os brindes. É o... Qual é o primeiro que sai? É o Chaveiro. E a Colina. Colina, pronto. Agora nós temos aqui o que mais? O Frango. Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa, Coutinho. Frango. Ele levantou a placa... Andrei Correia. Ele levantou a placa 1 minuto lá ou não? Não. Frango. Só comigo então, meio-dia. Não deu o nome do primeiro lá que ganhou. Não deu o nome? Gilmar Margotti. Oh, meu Deus do céu. Tá vendo? Tem Gilmar Margotti ganhou a Colina, o Andrei ganhou o Frango, a camisa da Oceano Brasil ganhou Cleus Afonso, a camisa. E que mais? O livro do... E o livro do Nassif, gente. Tá aqui, vamos lá. É o Jaime Constâncio, ganhou o livro do Nassif, O Brasil nas Copas. Livro. Muito obrigado a todos. Acho que cumprimos a nossa missão mais uma vez, né? Mostrando o que o Criciúma trouxe
para o comando do futebol e a nossa torcida, a grande torcida, seja realmente de uma grande modificação, junto com o torcedor, né? E com todos, para quem sabe retornarmos aos bons tempos do Cristiano. Boa noite, muito obrigado e um abraço.